Unidade 4. A partir de agora, abordaremos sobre os processos de coleta e análise dos dados. Além disso, aprenderemos sobre a elaboração e a interpretação gráfica dos dados e as diferentes formas de representação. Você já imaginou quantos dados históricos são armazenados para auxiliar os gestores na tomada de decisões no presente e com repercussões no futuro? Pois é. Há estudiosos que apontam um crescimento exponencial na criação e na utilização dos dados virtuais, de modo que, ao longo dos últimos 10 anos, foram criados mais dados do que em toda a história humana. Sem dúvida, esse processo foi permitido devido ao avanço tecnológico em criação e armazenamento de dados virtualizados. Assim, organizações públicas e privadas se beneficiam desse volume de dados virtuais para agilizar processos administrativos. Com isso, essas organizações podem fazer uso dos dados para planejar, executar e tomar decisões mais assertivas quanto à oferta de produtos e serviços. A partir dessa necessidade, o armazenamento de dados vem sendo um tema amplamente discutido, de modo que não limite a operação de negócios. A partir disso, surgiu o termo Big Data, grande base de dados. Por meio de um Big Data, empresas podem ter maiores evidências nos dados de comportamentos passados, fornecendo um suporte para os planos e decisões do presente de modo a influenciar o futuro. Para que se possa transformar dados em informações úteis para a tomada de decisão, faz-se necessário a organização e a estruturação dos dados. Esses dados podem ser obtidos de diversas fontes, como preferências, gostos, comportamentos, disposição a pagar, entre outros fatores dos clientes e potenciais consumidores. Portanto, este tópico se apropria de termos discutidos na Unidade 1 para avançar com a discussão sobre a organização de dados, estrutura, Big Data e distribuição de frequência. Por isso, temos, à disposição, vários materiais para lhe auxiliar nesta caminhada, além da nossa central de atendimento. Lembre-se, não basta saber, é preciso saber fazer. Bons estudos! Big Data ou, em português, grande base de dados, refere-se a um amplo conjunto de dados em constante crescimento, ou seja, uma base de dados que acumula informações ao longo do tempo. Isso abrange um amplo volume de informações que são criadas e coletadas de diferentes origens, sendo, portanto, frequentemente caracterizado por múltiplas fontes de diferentes formatos. Segal, 2019. A maioria dos dados são armazenadas em base de dados computacionais, sendo analisadas com a utilização de um software específico que seja capaz de processar um grande volume de dados. Com os dados disponíveis, analistas ou profissionais especializados, como o caso de estatísticos, podem analisar as relações dos dados por padrões de comportamentos, tais como dados demográficos e histórico de compras, se fabrica interna ou externamente, dentre outras. Em síntese, esses dados permitem que empresas avaliem tendências para a tomada de decisão. Segal, 2019. O conceito do Big Data pode ser avaliado dentro de uma terminologia chamada de 6Vs, 6V, Nishadi, 2018, conforme apresentado na figura 1. Esse tema tem sido amplamente discutido na indústria da computação como fatores determinantes que definem o Big Data, no qual, inicialmente, o modelo foi criado com os termos volume, velocidade e variedade da informação. Posteriormente, foram adicionados os termos de veracidade, variabilidade e valores dos dados como fatores de definição de um Big Data. Lee, 2017. Cada termo tem por significado. Volume refere-se ao montante de dados que um negócio cria, manipula e gerencia. Velocidade refere-se à velocidade no qual os dados são gerados e processados. Variedade abrange os diversos tipos de dados, como dados contínuos, intervalos, entre outros. Veracidade consiste na acurácia, precisão e confiabilidade dos dados. Variabilidade refere-se na variação existente dentro de uma variável. Item valor value aborda sobre o valor que os dados podem fornecer ao negócio, como ter acesso a informações para uma tomada de decisão. Nishadi, 2018. Os dados passam por um período de ciclo de vida. De acordo com a figura 2, os dados são coletados em um primeiro momento, coleta de dados. Na sequência, os dados devem ser armazenados em uma grande base de dados, armazenamento de dados. Após, os dados são tratados e analisados, análise de dados. Por fim, esses dados permitem conclusões e criação de novos conhecimentos, criação de conhecimento. Como destacado na figura anterior, os analistas de dados avaliam o relacionamento de um amplo conjunto de dados.
Esses testes podem ser variados, mas, em síntese, buscam avaliar a correlação existente entre dados, possíveis tendências, grupos, similaridades, diferenças entre grupos, entre outros aspectos. Segal, 2019. Entretanto, para que todo esse processo possa gerar novos conhecimentos, faz-se necessário compreender os conceitos dos dois tipos de dados: dados estruturados e não estruturados na seção a seguir. Dados estruturados e não estruturados. De acordo com Locke, 2017, estima-se que a quantidade de dados novos é dobrada a cada 2 anos, ou seja, mais do que a soma de dados gerados ao longo dos últimos 5.000 anos. Um dos principais motivos é a disponibilidade desses dados compartilhados na internet, mas, sobretudo, da conexão de dispositivos físicos, chamados de Internet das Coisas, ou Internet of Things em inglês, com as redes virtuais. Por sua vez, a coleta e análise eficazes dos dados são ferramentas que podem levar organizações a obterem informações decisivas. Locke, 2017. Os dados em si são chamados de precedentes à informação, ou seja, referem-se a uma coleção de observações, sejam por meio de medidas, gêneros, respostas de pesquisa, etc. Triola, 2014. Os dados apresentam-se de forma bruta, sem qualquer significado aparente. Locke, 2017. Para gerar alguma informação, os dados precisam ser coletados, organizados, tratados e analisados. Obviamente, os tipos de análise dependem do tipo de informação que se deseja gerar. Entretanto, o processo de coleta, organização e tratamento ocorre de forma similar. Apenas com relação à origem dos dados, estes podem ser classificados em dados estruturados e não estruturados, como será visto no subtópico a seguir. Dados estruturados. Os dados estruturados referem-se aos dados obtidos em fontes previamente organizadas e padronizadas. A formatação dos dados antes da coleta de dados é o que caracteriza essa classificação. A natureza destes dados é, geralmente, em ordem numérica. Segal, 2019. Esses dados podem ser obtidos por meio de relatórios de sistemas de gerenciamento de organizações, ERPs, dados de sistema, organização de planilhas, entre outros. Como é possível perceber na tabela 1, os dados estão organizados em um formato padronizado, caracterizando-o em uma classificação de dados estruturados. Portanto, suponha que, mensalmente, uma organização consulta um relatório com os empregados, levando em conta que o software está programado para fornecer relatórios neste layout e que, em todas as situações, os relatórios apresentam o código de colaborador, nome, idade e formação. Apesar desse formato de dados fornecer informações prontas para análise, ele possui limitações de dados e uma geração limitada de informações quando comparados com a classificação de dados não estruturados. Lee, 2017. Dados não estruturados. Por sua vez, os dados não estruturados referem-se a dados obtidos sem uma formatação pré-definida, ou seja, um conjunto de dados é obtido e requer uma organização ou separação dos dados úteis para análise. Esse conjunto de dados se diferencia do anterior por haver um conjunto de etapas adicionais na coleta, organização e preparação dos dados para análise. Lee, 2017. Dessa maneira, os dados não estruturados requerem algumas etapas de organização de dados após a sua coleta. Veja como exemplo a tabela 2, na qual é apresentado um texto com dados sem qualquer padronização e formatação. Essa formatação pode ser classificada por meio de uma linguagem de programação computacional capaz de minimamente organizar os dados, chamado de dados semi-estruturados. Cardoso, 2007. Os dados não estruturados podem ser coletados de diversas fontes, como redes sociais e outras páginas da web, ao qual podem ser transformados em informações. Em geral, esse tipo de dados é recomendado para organizações que necessitam avaliar o comportamento dos seus clientes, como preferências, necessidades e desejos. Segal, 2019. Todavia, o que fazer com os dados coletados? Na sequência, abordaremos sobre a organização de dados. Organização dos dados. Após a coleta de dados, faz-se necessário a organização dos casos e variáveis em uma base de dados. Entretanto, o que significa casos e variáveis? Para tornar mais clara a diferença entre casos e variáveis, note o exemplo no quadro 1. Perceba que existem 5 respondentes de uma pesquisa. Os dados apresentados estão em um quadro, em que há variáveis em cada coluna, enquanto casos para denominar as linhas dos respondentes. Logo, no exemplo aplicado, os casos são as respostas fornecidas pelos respondentes, sendo apresentados na horizontal, enquanto as variáveis referem-se nas colunas.
Exemplo de casos e variáveis com dados não estruturados. Imagine o mesmo exemplo do quadro 1, mas com texto corrido. Leve em conta que os 5 respondentes participaram de forma voluntária a uma pesquisa. O primeiro respondente era homem, tinha 18 anos de idade e pesava 105 kg. O segundo era do sexo feminino, com 25 anos e 58 kg. Na sequência, uma outra respondente com 21 anos e 58 kg. O quarto respondente era um homem de 85 anos com 75 kg. Por último, uma mulher não revelou sua idade, mas indicou seu peso de 77 kg. Como analisar esses dados? Como perceber as variações existentes nos dados? Mesmo que esse exemplo apresente apenas 5 casos, isso pode levar a dificuldades de interpretação. A partir dessa necessidade, a organização dos dados consiste em organizá-los em uma base de dados, quadro ou tabela, conforme apresentado no quadro 1. Portanto, como primeira etapa do tratamento de dados, você deverá organizar seus dados em um formato que permita análises estatísticas. Usualmente, o Microsoft Excel e ou similar são indicados para tal atividade uma vez que são ferramentas de fácil manipulação desses tipos de dados. Os formatos CVS e TXT são indicados para um futuro processo de importação em software de análise estatística. Após realizado a organização dos dados em bases de dados, deve-se proceder uma análise unidirecional, ou seja, uma análise dos casos por variáveis. Os termos missing values e outliers são importantes neste momento. O que esses termos se referem? Enquanto o termo missing values refere-se aos valores não fornecidos pelo respondente, valores faltantes, os outliers representam os valores que estão fora de padrão, valores distorcidos. Hare et al., 2009. Vamos tomar o quadro 1 para esclarecer esses conceitos. Note que há 2 outliers, sendo um referente à idade, respondente 4 por ter idade muito acima dos demais, 85 anos, enquanto o outro possui um peso relativamente acima dos demais, respondente 1 por seu peso, 105 kg. Portanto, a depender do objetivo da pesquisa, sugere-se que esses outliers sejam removidos da amostra para assegurar dados normalizados. Caso essas variáveis não sejam determinantes para a pesquisa e não devem interferir nos resultados, esses casos podem ser mantidos. Independentemente do motivo, note que o quinto respondente não forneceu sua idade. Essa é uma situação de missing value, valor faltante. Essa situação remete a uma decisão referente a esse caso, sendo possível aplicar um conjunto de técnicas para tratar esses dados. Excluir consiste em excluir o respondente da amostra uma vez que não forneceu informações completas. Essa técnica é sugerida quando há falta de dados em várias variáveis. Aplicar média consiste em aplicar a média de todos os respondentes de uma variável para o caso com dados faltantes. A vantagem da técnica é de aproveitamento de parte dos dados, porém, não se sabe exatamente o motivo da ausência de dados, que também pode revelar algum motivo oculto. A técnica é sugerida quando poucos dados estão faltantes. Hare et al., 2009. Distribuição de frequência, elementos e construção. A distribuição de frequência demonstra a distribuição de uma amostra em relação às classes ou grupos. Crespo, 2017. Ou seja, quantos respondentes há em cada classe ou quantas respostas repetidas se encontram em uma determinada classe. Essa análise deve ser feita inicialmente para avaliar a distribuição por classes de um conjunto de dados, se, por exemplo, há algum viés ou tendência nos dados. Para iniciar essa discussão, vamos, primeiramente, abordar o conceito de tabela primitiva Hall a partir de um exemplo aplicado. Suponha a pesquisa voluntária abordada no subtópico anterior com 5 respondentes adicionais, conforme quadro 2. Com base no quadro anterior, qual a menoridade? Qual a maioridade? Qual o menor peso? Qual o maior peso? Para responder essas questões, você deverá procurar os valores dentro do quadro, e inclusive a probabilidade de erro na informação é relativamente alta. Essa análise se chama Hall e é apresentada na seção a seguir. Análise Hall. A tabela primitiva Hall considera a ordenação destes dados, seja crescente ou decrescente. Veja, por exemplo, o quadro a seguir. Como você pode perceber, o quadro 3 apresenta os mesmos dados do quadro 2, mas de forma ordenada por idade e peso. Note que essa ordenação denominada Hall facilita a compreensão do valor mínimo, máximo e amplitude dos dados. Logo, torna-se mais fácil e assertiva responder às questões realizadas anteriormente. Qual a menor idade? 17. Qual a maior idade? 85. Qual o menor peso? 56. Qual o maior peso? 105.
Além disso, é comum analisar a quantidade de indivíduos segundo uma variável que, nesse caso, poderia ser idade ou peso, como exemplo. Denomina-se frequência o número de indivíduos que possui características de uma variável. Crespo, 2017. Por exemplo, pode-se elaborar um quadro com a distribuição de frequência. Note que, nesse exemplo, há 9 intervalos de classe, quando medidos pela idade do indivíduo. Mas, como fazer essa análise em um volume de dados maior? É possível classificar esses dados em intervalos de análise e, a partir disso, avaliar a distribuição por intervalos. No entanto, como calcular os intervalos de classe? É comum dividir os intervalos em grupos de mesmo tamanho, exceto se há algum interesse do pesquisador em avaliar algum intervalo em específico ou dar ênfase em algum grupo. Suponha que desejamos definir 4 classes de grupos de indivíduos. Isso pode levar a 2 maneiras de se estruturar os intervalos de classe, uma vez que há indivíduos em diferentes momentos de suas vidas, e considerando uma amostra com jovens, adultos, meia-idade e idosos. Para delimitar esses intervalos, será necessário calcular a amplitude total, ET, para obter a amplitude por classe, H, e a relação com o número de classes, K. Discutiremos essas etapas na sequência e, após, apresentaremos 2 métodos de delimitação de intervalos de frequência. Número ou intervalos de classe. Classes de frequência ou, simplesmente, classes, são intervalos de variação da variável. Crespo, 2017, p. 32. Refere-se ao número de intervalos de classe que o pesquisador deseja delimitar sua amostra. O cálculo de intervalos de classe tem por objetivo reduzir a distribuição de frequência em grupos menores. Como no quadro 4 apresenta-se 9 intervalos de classe, k igual 9, suponha que o pesquisador deseja reduzi-lo para 4 intervalos, k igual 4, para facilitar a distribuição e compreensão da amostra. Por fim, a símbolo k é atribuído para representar o número de intervalos de classe. Esse cálculo é realizado apenas em variáveis contínuas e qualitativas, gênero, idade, cargo, etc., para delimitar intervalos de classificação dos respondentes e seus respectivos perfis. As variáveis categóricas não necessitam desse tratamento, pois já possuem intervalos pré-estabelecidos. Amplitude total da distribuição. A amplitude total, ET, refere-se na diferença entre o limite superior da última classe, limite superior máximo, e o limite inferior da primeira classe, limite inferior mínimo, Crespo, 2017. O cálculo é realizado por meio da seguinte fórmula. AT égale L, max, L, min. Suponha o exemplo de idade do quadro 4. At equals 85, 17 anos. At equals 68 anos. Amplitude de um intervalo de classe. A amplitude de um intervalo de classe, H, refere-se na medida do intervalo que define a classe, Crespo, 2017. Como o número de classes, K, desejado pelos pesquisadores é 4, a amplitude de cada classe, H, é de H igual ET-K, H igual a 68,4. H igual a 17 anos de idade. Logo, tem-se a seguinte distribuição por frequência. Tipos de frecuencia. As frequências podem ser caracterizadas em simples, F, ou relativas, FR, e também frequência simples acumulada, F, e frequência relativa acumulada, FR. Enquanto as frequências simples são os valores que realmente representam o número de dados de cada classe, as frequências relativas são os valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Crespo, 2017, p. 35. Veja a aplicação desses 2 conceitos no quadro 6. Perceba que o quadro 6 demonstra a aplicação da distribuição por frequência simples e frequência relativa. Para obter o valor da frequência relativa basta dividir o valor da frequência de uma classe pelo número total da amostra, 9. Por exemplo, no cálculo da primeira classe obteve-se 5,9 é igual a 0,55. Por fim, a soma da frequência relativa deve-se obter o número inteiro 1, ou se transformada em percentual deverá alcançar 100%. Por outro lado, a frequência acumulada, F, considera a soma dos valores ao longo das classes, enquanto a frequência acumulada agrupa os valores ao longo de cada classe. Veja a aplicação no quadro 7. Essas técnicas podem ser utilizadas manualmente ou com o uso de algum software especializado. É comum utilizar o MS Excel para facilitar o manuseio de dados. Vejamos no próximo subtópico. Análise de frequência com MS Excel. O MS Excel pode facilitar o processo de análise de frequência. Esse software oferece um amplo conjunto de fórmulas que reduzem o tempo de consolidação de informações de uma amostra. A seguir,
são destacadas algumas das funcionalidades do MS Excel. A. Contar valores. Essa função é utilizada para verificar o número de respondentes, N. B. Mínimo. Apresenta o limite inferior, ou seja, o valor mais baixo da variável. C. Máximo. Apresenta o limite superior, ou seja, o valor mais alto da variável. D. Frequência. Indica a quantidade de casos de uma amostra a partir de um limite superior. Por exemplo, ao mencionar o valor 10, por exemplo, a fórmula rastreia e indica quantos casos possuem valor até 10. Veja a aplicação a seguir. Cases de empresas que usam Big Data. Veja exemplos reais de empresas que usam Big Data para sair na frente da concorrência. Empresas que usam Big Data com toda certeza possuem um grande diferencial. Não é de hoje que as empresas buscam cada vez mais tecnologias. Com tantos avanços, uma empresa deve estar antenada se não quiser ficar obsoleta rapidamente. No entanto, o Big Data ainda é pouco explorado, especialmente no Brasil. Muitos nem sabem do que se trata. A verdade é, as poucas empresas que investiram no uso do Big Data tiveram resultados expressivos. Confira agora 5 cases incríveis. Eles deixam muito claro como o uso correto do Big Data pode ser uma enorme vantagem competitiva para uma empresa. 1. Target. A Target é a segunda maior retail store, rede de varejo, dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do Walmart. O case dessa marca ficou extremamente conhecido por ter realizado algo incrível: prever quais clientes estavam grávidas. Até hoje, há um grande debate sobre privacidade e até onde é correto utilizar as informações dos clientes para tal ações. Contudo, é inegável a genialidade do uso do Big Data. A equipe de análise de dados da rede criou modelos para entender e conhecer a fundo os hábitos de compra de seus clientes. Dessa forma, foi possível criar perfis de comprador, baseando-se em suas compras e dados demográficos, idade e até a situação da vida pessoal da pessoa. Assim, a empresa poderia oferecer ofertas de produtos que cada perfil estava mais propenso a comprar. Foi assim que passaram a mapear quais clientes estavam grávidas e até qual o mês da gestação, baseando-se nos hábitos de compra. Apesar de ter gerado muita polêmica, foi evidente o aumento da assertividade das ofertas e maior número de compras e fidelizações. 2. American Express. A American Express, mais conhecida como Amex, é uma das mais famosas empresas de serviços financeiros dos Estados Unidos. Imagine a quantidade de dados que uma empresa desse nicho possui. Pensando em como tirar proveito disso, a empresa passou a utilizar análise de dados e machine learning, aprendizagem da máquina, para tomar importantes decisões. Uma das soluções alcançadas foi detectar fraudes com muito mais facilidade. Com esse recurso, eles percebem padrões que correspondem a transações fraudulentas, pensando em detectar rapidamente para minimizar perdas. Assim, os algoritmos, através do machine learning, aprendem o padrão de consumo de cada usuário. Sempre que há algum tipo de transação que foge do usual, o usuário e a empresa são notificados. Isso fez com que a empresa economizasse milhões. Mas eles não pararam por aí. Com o Big Data, viram uma grande oportunidade de diversificar ainda mais os serviços oferecidos ao usuário, não se limitando ao crédito. Hoje, a empresa oferece um aplicativo que analisa os dados de compras anteriores e, em seguida, recomenda restaurantes na área que o usuário provavelmente desfrutará. Além disso, oferecem cupons e ofertas em outros estabelecimentos e produtos. 3. Amazon. A Amazon é uma empresa transnacional de comércio dos Estados Unidos. Hoje, é uma empresa que vende de tudo um pouco. Ela tem se destacado cada vez mais pelo uso inteligente de tecnologia e Big Data. Recentemente, se tornou a segunda empresa americana a alcançar o valor de mercado de $1 trilhão, o que deixa claro sua força. E nada disso teria sido possível sem o uso dos dados. Os algoritmos criados pela Amazon possuem principalmente a função de levar as ofertas mais personalizadas possível para cada pessoa. Resultado: cliente satisfeito, empresa vendendo mais. Através de machine learning, aprendizagem da máquina, e do armazenamento em cloud computing, computação nas nuvens, eles aprendem como cada consumidor se comporta. É possível até prever que tipo de mercadoria o cliente poderia se interessar. No futuro, o objetivo é entregar ideias de produtos para os clientes sem que eles tenham sequer pedido. É interessante ressaltar que a Amazon tem investido também em disponibilizar a mesma tecnologia que usam para outros e-commerces. Dessa maneira, comprovam sua eficácia em diversos níveis e mostram ainda como expandir a oferta de serviços com o Big Data. 4. Delta Airlines. No ramo da aviação,
Muitas vezes é difícil encontrar pontos que façam uma empresa realmente se diferenciar da outra. Pensando em como ir além, a empresa Delta pensou em como resolver uma das maiores dores dos passageiros quando viajam: bagagem extraviada. Com uma solução simples, porém muito inteligente e eficaz, eles pensaram em um sistema que permite cada passageiro acompanhar onde está sua bagagem. Além de deixar as pessoas mais tranquilas, ajudou a evitar grandes dores de cabeça para a empresa. Pode parecer simples, mas esse recurso é sim uma utilização muito inteligente do Big Data. São mais de 130 milhões de bagagens despachadas por ano, um grande volume de informações com cada uma delas. Isso mostra como o Big Data não está distante de nossa realidade. Pode ser utilizado por qualquer tipo de empresa, sem gastar milhões de reais. Uma solução barata e que diferenciou a Delta como uma empresa centrada no consumidor. 5 Shell. Para quem pensa que empresas que usam Big Data são apenas as mais novas ou muito ligadas ao digital, está muito enganado. A Shell, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, passou a usar o Big Data para reduzir consideravelmente seus gastos de operação. Para perfurar um local para extração de petróleo, além de muito caro, ocasiona um grande impacto ambiental. Para minimizar os riscos e diminuir custos, é preciso estudar bem quais áreas estão propensas a entregarem melhor resultado. Assim, com a análise, a Shell monitora as ondas sísmicas de baixa frequência abaixo da superfície da Terra. Essas ondas se registram de maneira diferente nos sensores enquanto viajam pela crosta terrestre. Dessa forma, podem prever o tamanho provável dos recursos de petróleo e gás. Resumo do tópico 4. Neste tópico, você aprendeu que o Big Data consiste em uma grande base de dados onde são acumulados dados de múltiplas variáveis ao longo do tempo. O Big Data pode auxiliar empresas a tomarem decisões pautadas em dados históricos. Uma base de dados pode ser formada com dados estruturados assim como não estruturados. Enquanto os dados estruturados são criados e armazenados de forma padronizada, os dados não estruturados são dados que precisam de etapas de tratamento e organização em base de dados para posterior análise. A organização de dados torna-se fundamental para análise estatística posterior. Os conceitos de outlier e missing values foram apresentados como etapas de análise univariada, ou seja, para cada variável. Enquanto o outlier refere-se nos dados que fogem dos padrões normais, os missing values são os dados faltantes em casos. A distribuição de frequência refere-se na distribuição de casos ou respondentes por intervalos de classes. Em caso de variáveis contínuas e qualitativas, torna-se necessário a definição de classes. Os conceitos de intervalos de classe, amplitude total, amplitude por intervalo de classe e tipos de frequência foram discutidos.